Estamos de volta no Linkados na Área com o videoartista e cineasta Kiko Goifman. Kiko, após 30 anos, a diretora Ana Mulayer é a primeira mulher a representar o Brasil no Oscar com o longa Que Horas Ela Volta. Como a indicação foi recebida pela categoria e particularmente o que você achou tanto do filme quanto dessa indicação dele? Eu gosto bastante do filme, eu gosto muito do trabalho da Ana, admiro muito. Acho que, infelizmente, a gente ainda tem menos diretoras do que a gente deveria ter. Acho importantíssimo que a gente tenha diretoras, acho importantíssimo que a gente está melhorando, tenhamos diretora de fotografia, diretora de arte, montadores, diretora, roteiristas, né? Acho que a gente ainda vive num país com certo preconceito. Gosto muito do filme, acho que faz sentido, porque também não adianta, essa indicação para o Oscar, não adianta pegar um filme radical, igual um filme meu, por exemplo, eu nunca inscrevi. Sabe, não faz sentido, enfim, eu dialogo muito com festivais europeus, então Roterdã, Berlim, Locarno, são festivais que se interessam pelo tipo de cinema que eu faço e eu sempre que posso estou com filmes lá, né? O Periscópio, por exemplo, lancei em Roterdã, meu anterior, Olhe para Mim de Novo, em Berlim, então tem um olhar da Europa para o cinema brasileiro e eu acho importante que a gente pense em filmes que, na verdade, são filmes mais narrativos, e que talvez dialoguem com o Oscar. Eu torço muito, a única coisa que eu não gosto é esse fetiche que a gente tem com o Oscar no Brasil. Parece que é o único festival que existe no mundo, sabe? Os nossos filmes passam... Por exemplo, documentários, o maior festival do mundo chama-se IDFA, em Amsterdã, sabe? Já teve retrospectivas, algumas dos documentários brasileiros, ninguém fica sabendo. Agora o Oscar, ela nem foi ainda e já todo mundo fala. Então é só isso, agora eu gosto muito dela, gosto muito do filme e acho importante essa presença feminina. Assim, no Periscópio, por exemplo, a direção de fotografia da Júlia Záquia, mulher, direção de arte Maíra Mesquita, mulher, montagem Vânia Debs, mulher, Olivia Brenga, mulher, também fez a montagem. Então, assim, eu acho que é importante, sim, que a gente parar ainda de associar, de ter qualquer possibilidade de machismo ou sexismo de qualquer espécie. Kiko, o crítico de cinema, roteirista, professor da ECA da USP, diretor e escritor Jean-Claude Bernardet, que você citou no primeiro bloco, ele fez a sua primeira atuação diante das câmeras em 1970, mas somente 40 anos depois, a carreira de ator se tornou sua principal atividade profissional. O que levou você a escolher ele para protagonizar Filmefobia em 2008 e agora Periscópio? Bom, o Jean-Claude Bernardet, ou Jean-Claude só, que, enfim, eu via vários filmes em que ele fazia umas pontas. Ele aparecia assim, tem um filme muito interessante chamado Ladrões de Cinema, ele aparece num certo momento, ele é traficante de lata de cinema, mas era uma coisa assim, era quase que uma brincadeira, as pessoas chamavam Jean-Claude meio por uma participação especial e tal. E aí, quando eu escrevi o primeiro roteiro do Filmofobia, eu escrevi junto eu e Hilton Lacerda. Hilton Lacerda, que dirigiu Tatuagem, dirigiu Cartola, vários filmes, roteirista do Baile Perfumado. A gente escreveu juntos esse roteiro e na hora que a primeira vez que a gente chegou para o Jean-Claude, a gente mostrou a primeira ideia, o argumento, Jean-Claude falou, com perdão da expressão, isso está uma merda. E aí a gente voltou, sentou, trabalhou. Na hora que a gente trabalhou muito mais, juntos, a gente começou a perceber que as características do personagem principal seriam bem interessantes com a questão física do Jean-Claude, com essa possibilidade dele de atuar. Jean-Claude conhece muito de cinema, mais do que qualquer pessoa que, enfim, Jean-Claude já viu muito. Então, foi um desafio, e o mais legal dessa história para mim é Jean-Claude, depois dos 70, se reinventar como ator. Isso é uma coisa super, assim, tem uma fala do Jean-Claude que é muito forte, assim, né? Hoje em dia a gente vive muito mais, as pessoas chegam tranquilamente até os 90 anos, mas fazer o quê? Sabe, ficar aposentado em casa, não se reinventar, não tentar fazer isso. E aí Jean-Claude se joga muito nas produções que ele faz, né? Depois do filme Fobia comigo, ele fez alguns outros, né? Agora fez o Periscópio comigo, Festival de Brasília desse ano, ele é o único protagonista de um filme chamado Fome, do Cristiano Burlan. Então, assim, o Jean-Claude se jogou intensamente nessa atividade de ator e que eu acho lindo um homem se redescobrir, se reinventar aos 70 anos, 70 e tantos agora é demais. Bom, Kiko,
Muita gente acha que a trilha sonora de filme é meramente ilustrativa e não tem muita importância. Mas o fato de você ter escolhido DJ Dolores prova, como você já disse no primeiro bloco, que você preza pela qualidade, que você quer gente boa trabalhando com você. Por que ele e o quanto ele teve liberdade para criar essa trilha? Ok, tem uma questão que é assim, bom, DJ Dolores eu conheço ele há bastante tempo, eu tenho uma relação muito forte com Pernambuco. DJ Dolores, ele era um cara que já era importante lá no comecinho da cena Mangue Beat, super amigo de Chico Science e dessa galera, enfim, que é uma galera que eu prezo muito, Fred 04, do Mundo Livre, é uma turma que faz um som que eu gosto bastante, Pernambuco. E eu sempre achei um cara muito inteligente também. A música dele não é só uma música sensorial, mas é uma música inteligente. O DJ Dolores, ele já tinha feito música para vários filmes. Ele fez a música do Som ao Redor, ele fez a música do Tatuagem, mas ele nunca tinha feito o desenho de som do filme. O desenho de som é a totalidade, é o que envolve tudo, são os passos, a porta batendo, não sei o quê, o desenho geral. E que ele foi um gênio, assim, para mim, dentro do que ele trabalhou. Então, ele fez as músicas, mas também esse sentimento geral de um todo. E liberdade para trabalhar, existe uma questão que até eu falei no primeiro bloco. Se eu chamo gente inteligente para trabalhar, tem que deixar criar. Não adianta eu chamar alguém super inteligente e pedir para essa pessoa fazer exatamente o que eu quero. Claro que a gente dialoga, é óbvio que não, né, inclusive com o próprio Laerte, ou com pessoas que eu trabalho, assim, que eu me envolvo, como o Jean-Claude e João Miguel, que são duas pessoas muito inteligentes. Mas o grande barato é que as pessoas criem, né? Você vai chamar alguém criativo para não criar? Para quê? Kiko, falando ainda sobre essa liberdade de criação, o jornal Folha de São Paulo fez uma crítica que sugere que a dramaturgia de Periscópio ela apresenta uma dinâmica no diálogo dos personagens que parece não estar escrita no roteiro, e sim ser fruto de uma improvisação entre os intérpretes. Você acha que foi isso que levou, que esse jogo performático entre os atores que levou o filme a ganhar o prêmio CEN em 2014? Olha, existe uma questão que é assim, eu trabalho com atores, eu escrevo um roteiro, né? Antes eu era mais radical com isso. Professores de escolas de audiovisual me detestavam, porque eu chegava e era contra o roteiro. Mas, ficando mais velho, mas eu escrevo um roteiro, diálogos, tudo. Só que eu não acredito que o roteiro seja um Deus. Eu acredito que a experiência de filmagem, estar no set, ela pode incorporar novas coisas. E é isso que eu tento fazer nos meus filmes. Então, existe sim uma coisa que eu monto... na verdade não, principalmente os assistentes de direção, né? Mas eu junto, montando o cronograma de filmagem, tal cena de manhã, tal cena à tarde e tal, não sei o que, aí eu deixo uns buracos. Aí todo mundo, é folga? Não, não é folga. Assim, a gente já cumpriu o que a gente tinha que cumprir e aqui é um buraco para a gente experimentar eventualmente alguma situação. Claro que isso não é logo no começo do filme, os atores têm que estar completamente imbuídos daqueles personagens, têm que estar dentro da história, mas aí tem uma possibilidade que muitas vezes criam diálogos que são excelentes. Só que assim, a possibilidade do improviso também gera coisas que são lixo. Mas aí existe a montagem e joga fora. Então, assim, existe uma possibilidade aí de criatividade, de um vigor, de uma coisa, que isso vem para mim, que eu acho que vem do documentário, que eu acho às vezes umas produções muito grandes, muito engessadas. Então, assim, eu sinto que às vezes, de repente, foi por um caminho ali, a gente, putz, vamos tentar por aqui e tal. Né? Tem, sei lá, um exemplo concreto. O João Miguel, ele trouxe uma característica do personagem, que é uma característica muito dele. Né? Pegava uma frase, por exemplo, que era assim, acabou o sal. O João Miguel fala assim, acabou. Entendeu? Ele traz uma coisa de uma concisão para o personagem, que era naquele momento dos dois mal-humorados, brigando ali, que é uma contribuição que às vezes a gente não vê. Às vezes o roteiro ele tinha que falar, acabou o sal, mas às vezes é muito mais forte ele falar, acabou. Como que é se engajar em produções como o vídeo manifesto militar Iodara, pelo Corpo da Revolta das Lâmpadas com as Amazonas do Fervo que você dirigiu? Eu tenho um filme que se chama Olhe Pra Mim de Novo. Esse filme conta a história de um transexual masculino no sertão brasileiro. É um longa-metragem, aliás, logo anterior ao Periscópio, que eu dirigi com a Cláudia Priscila.
é uma história de um transexual, uma pessoa nasceu mulher, num certo momento era lésbica e depois, hoje em dia, é um transexual masculino. A gente pega esse momento todo de transformação. E eu já tinha interesse, já tinha feito alguns trabalhos ligados à questão LGBT. Mas com esse filme ficou muito forte isso. E aí, esse filme começou a virar uma certa referência. Minha mulher tem vários filmes, ela tem um filme sobre uma ex-freira lésbica mexicana. Então, assim, a gente tem um foco de interesse, a gente acha importante essa questão da sexualidade e da transexualidade. E aí, e esses filmes acabaram tendo uma repercussão bem positiva dentro do meio LGBT, além de uma postura também meio militante que tinha quanto a isso. E aí me chamaram para fazer essa loucura, que é uma marcha, enfim, foi uma coisa que nasceu assim, no começo desse ano teve a coisa dos guerreiros, era da Igreja Universal, que eram os guerreiros com espada e tal, não sei o quê. E aí a gente fez uma coisa que era exatamente o contrário, que é chamado Manifesto do Corpo Livre, em que a gente filmou, na verdade, estava chovendo, no dia, na Estação da Luz, um monte de gente, Laerte estava, um monte de transexuais, gays, não gays, crianças, não sei o quê, e que tinha toda uma questão ali, uma certa ironia, uma sacanagem para pegar de frente e falar sobre a questão do corpo livre, sobre a questão dessas possibilidades de liberdade. Estamos em 2015. Né? Kiko, temos a última pergunta do Twitter para você. Lembrando que você pode enviar sugestões de convidados no @linkados1. A @Raíssa Mendes quer saber, dentre os documentários que você dirigiu, com tantos temas fortes e tocantes, qual foi o mais marcante para você? Marcante é difícil. Marcante é difícil falar, acho que todos de alguma forma. Talvez possa passar rapidamente assim, o 33, na verdade, não só como um primeiro longa-metragem, mas uma questão muito forte de exposição pessoal, uma questão, né, da minha irmã é personagem, minha mãe é personagem do filme, né, minha mãe adotiva, que é a minha mãe. Então, assim, isso de um ponto de vista pessoal marcou muito. Uma parte da minha família, por exemplo, achou um absurdo, tem uma parte que não gosta muito, enfim, mas tudo bem, deixa eles lá e eu aqui. Meu segundo documentário marcou muito, que chama-se Atos dos Homens, de uma chacina de 29 pessoas na Baixada Fluminense, em que policiais militares mataram 29 pessoas, e isso me marcou pessoalmente, porque eu fui ameaçado, foi uma coisa horrorosa na minha vida, o filme não pôde sair, então assim, realmente foi uma coisa muito dura. Esse filme entrou em cartaz só na Alemanha, aqui não entrou. Enfim, cada documentário marca de um jeito. Eu acho que a imersão que a gente tem para fazer um filme e para um documentário é uma imersão, às vezes, de anos de pesquisa, olhando para aquele assunto, tomando cuidado. Então, assim, é impossível você não ficar marcado por aquilo. Né? Eu estava comentando sobre o transexual masculino, é uma coisa louca, passeando pelo sertão brasileiro, num lugar extremamente machista, num lugar em que o homem é o macho mesmo e que a mulher é subjugada. Imaginar que, assim, tem uma coisa muito louca nisso, se a gente pensar, né? A gente aceita muito mais, e que isso, na verdade, é um machismo, a gente aceita muito mais homens transformando em mulheres do que o contrário. É como se vocês, mulheres, não pudessem virar nós, homens. Enfim, isso é uma questão muito boba, muito estúpida. Então, de alguma forma, todos os filmes me marcam, as ficções também, né? Porque são momentos... Existe uma coisa que é assim, eu acho que fazer cinema, não só no Brasil, mas é um momento de entrega tão grande da nossa vida. A gente sabe que a gente vai ganhar pouco, que vai ser difícil, que nós vamos passar ali anos em cima daquilo. Então, assim, na verdade, eu conto minha vida meio que pelos filmes que eu fiz. Temos mais alguma pergunta da plateia? Sim. Boa tarde, meu nome é Paulo. Eu gostaria de perguntar assim, consta em reportagem do Globo que você se inspirou no escritor e dramaturgo Samuel Beckett, que é conhecido pelo Teatro do Absurdo, para o seu filme Periscópio. Que tipo de reflexão você incita no seu filme? Ok, bom, o Samuel Beckett realmente um escritor, dramaturgo, né, já falecido, mas que tem livros muito fortes, e quando o Jean-Claude Bernardet escreveu as primeiras sequências do filme, ele me entregou, a gente percebeu que nós dois juntos gostávamos muito de um livro em especial, que a tradução dele para português ou é Fim de Jogo ou é Fim de Partida, depende da edição,
mas esse livro Fim de Partida é muito forte, e aí nessa mesma época tinha o Bob Wilson, que estava aqui em São Paulo encenando uma peça do Beckett, e é uma questão, esse livro Fim de Partida, ele trata de um mundo em que tem 2 personagens, na verdade tem 4, mas 2 principais, que estão numa casa e que o mundo lá fora está devastado pela guerra. Isso tem muito a ver com o periscópio. Eles não saem de casa, eles estão ali por algum motivo, no nosso caso não evidentemente por uma guerra, mas você pode perceber, pode entender que sim. Então, a ideia é, de alguma forma, refletir, assim, o meu filme não tem mensagem, não. Mensagem eu não acredito muito, não. Quem sou eu para dar mensagem para alguém? Conselho, então, não tem mesmo. Mas, na verdade, é possível você refletir sobre solidão, é possível você refletir sobre relações humanas, sobre conflitos, sobre superexposição que nós falamos. Você pode assistir o filme e falar, cara, que loucura, e começar a pensar na mesma hora no Facebook. Meus filmes, eles são imediatamente, eles são por natureza abertos. Assim, provavelmente você viu o filme vai pensar muito diferente dela que viu o filme, e tomara que sim, e tomara que a gente possa, dentro do cinema, que as pessoas discutam, um goste, outro não goste, um pire com alguma coisa, outro goste de outra. Então, a ideia é que seja sempre uma obra aberta. Termina aqui o Linkados na Área com o cineasta Kiko Goifman. Muito obrigada pela presença, Kiko. Obrigado a vocês. Para assistir novamente esta ou outras entrevistas, acesse o portal dos alunos de jornalismo da SPM São Paulo ou o canal do Linkados na Área no YouTube. Olha a cor desse céu, veja a chuva cair, sinta a brisa do mar, enquanto você conseguir ter um tempo pra você, antes de ter de se prender entre 4 paredes. Eu vejo que o tempo passa, as pessoas vão embora e a rotina não tem mais graça. O que é que eu faço agora? Se um dia eu acordar sem vontade de levantar, pode ter certeza que algo precisa mudar. Mais uma noite de verão que eu passo sem pensar no que eu farei quando amanhã chegar. Eu espero o sol nascer pra ver o que vai dar. Essa será mais uma história que eu terei para contar. Pensando em todos, mas não procuro ninguém. Às vezes eu acho que eu sou louco por ter medo de amar alguém, por tanta incerteza que eu odeio a minha cabeça, tanta coisa que às vezes eu só quero que eu esqueça.